Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando em nós então não deixar morrer dentro de nós o que é bom para nós, o que nos dá vida, o que nos dá entusiasmo. Nós estávamos falando disso. O quanto é importante nós então nos dedicarmos àquilo que nos faz bem, que eleva a nossa autoestima e que nos ajuda a aguentar, a superar, a estar diante de tudo que estamos vivendo, ainda continuar de pé, sorrindo e pensando em futuro. Vivemos o presente, aproveitamos cada minuto, e então ainda assim temos muitas esperanças. Gente, hoje eu chorei. Chorei porque não sei se vocês, quem está acompanhando aqui o canal, sabe que eu falei para vocês que a minha cunhada, né, a Lu, eu sempre falo assim para ela: Lu, você é muito importante. Sempre falo isso para ela. E ela está passando por uma dificuldade, que ela está encarando um câncer de mama, né? E eu já contei que ela descobriu esse câncer e ela está tratando dele, está fazendo a quimioterapia para depois então fazer a cirurgia. E eu fui na casa dela buscar os meus pais. E quando eu me deparei com ela já sem cabelo, né? Eu agi normalmente. É o que a gente faz, né? Para não demonstrar o susto e o nosso desespero por ela estar passando por isso. Mas ela me recebeu com um sorriso tão grande, os olhos brilhando, a pele dourada, embora sem cabelo, usando um chapéuzinho. Na realidade, o primeiro dia que eu fui lá, ela estava com um chapéuzinho, aí hoje ela estava com um boné vermelho. Mas assim, ela estava linda. E eu senti nela um entusiasmo que vocês não têm ideia. Um brilho nos olhos, uma vontade de viver. E eu notei que na pia dela, assim, no balcão da pia, estava cheio de potinhos. Tudo escrito. A alimentação que ela está fazendo com a nutricionista para então ajudar ela nesse processo de recuperação. Ela está cuidando disso com tanto amor, com tanto cuidado, para que então isso se resolva. E a fé que ela tem em Deus, que Deus sabe de todas as coisas, nos motiva. Aí agora há pouco a minha mãe estava me contando, foi por isso que eu chorei, que ela foi então no cabeleireiro, né? Chegando lá, ela quis cortar curto, né? Mas não resolveu, logo começou a cair cabelo. Aí ela foi numa outra cabeleireira, aí eles raparam a cabeça dela. E antes de rapar, ela chorou muito. Aí eu me lembrei daquela novela que passou, né? Que a menina teve que rapar a cabeça, né? E aquela música, sabe, de fundo. Nossa, eu me lembrei daquilo tudo e comecei a chorar. Aí minha mãe falou: mas ela está bem. Inclusive os dois cabeleireiros que atendeu ela, nenhum deles quis cobrar, né? Ficaram com dó dela. Aí o cabeleireiro ainda penteou. Depois que cortou o cabelo dela, né, que tirou todo o cabelo dela, ela tinha levado um lenço e colocou o lenço, maquiou ela, inclusive ela tirou uma foto linda, né? Assim. E quando a gente acha que as nossas dificuldades é tanta, né?
a gente se depara com situações iguais a essa, que a gente tem que lutar para se manter vivo. E nós então ficamos preocupados em lutar para manter o nosso status, manter o nosso ego, manter o nosso poder. Se o nosso ego, o nosso poder não acaba assim. É triste reconhecer que nós, com tanto entusiasmo, a gente realmente se esquece do essencial. Temos que ter entusiasmo, temos que continuar vivendo, temos sim. Mas quando se depara com uma situação igual a essa, aí sim temos que ter entusiasmo. Isso sim é ter entusiasmo. Então ela está alegre, então ela está otimista, embora sabendo de tudo ainda que ela tem que encarar. Isso sim é ter entusiasmo. Porque o que nos leva mais cedo é quando a gente perde o interesse pela vida. É quando a gente desiste. É quando a gente não aguenta mais. É quando a luta é tão grande que a gente desiste. Nós sabemos que são milhões de pessoas que estão nesse momento lutando para permanecer vivos. E nós então ficamos preocupados com coisas pequenas. E milhões de pessoas estão sofrendo. E nós então achamos que nosso sofrimento é grande. Nós então reclamamos, nós então lamentamos as coisas e nem então nos damos conta de tão grande é a dor de quem tenta sobreviver. Só nos resta entender que Deus sabe de todas as coisas, que Ele sabe de todas as coisas, e nós então temos mesmo que nos amparar a Deus, nos apegar a Deus, crer em Deus, que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nos ampare, nos cuide, nos proteja, nos dê força, nos dê entusiasmo para aguentar essa dura batalha que enfrentamos aqui na terra. Se a gente liga a televisão, a gente vê cada coisa que realmente dá um desânimo muito grande na gente. Se a gente pega o celular então, vem uma quantidade gigante de mensagens, de situações que as pessoas vivem. Então nós achamos que o que nós passamos é difícil. Quantas coisas vêm acontecendo no mundo e nós então achamos que o que nós passamos está difícil. Se nós temos um teto sobre a nossa cabeça, se nós temos o conforto que nós temos hoje, embora se você não tem tudo que você quer, mas você tem tudo que você precisa. Se você ainda não tem tudo aquilo que você precisa, você tem o que é necessário para se manter vivo, que é a saúde. O resto a gente corre atrás. O resto a gente tendo saúde, a gente batalha, a gente dá os pulos, a gente vence. O duro é quando a saúde está indo embora e com ela vai as nossas forças. E o que nos sobra é apenas a fé em Deus, que Ele sim vai nos manter de pé, que Ele sim vai nos dar coragem para confiar e acreditar que Deus sabe de todas as coisas. Mesmo que a gente se sinta defiando pelas situações que a gente passa. Porque embora a situação que a gente passa às vezes não é igual do outro, mas dói também. Dói quando a gente acha que é forte. Dói quando a gente acha que é forte e se depara com uma situação e se vê fraco. Então a gente tem que se apegar a Deus, pedir a Deus todos os dias saúde, porque realmente do resto a gente corre atrás.
Se o mundo está difícil, a situação está difícil, temos as condições de nos organizar para não ficarmos então cheios de dívidas, evitar comprar coisas que venham nos escravizar, nos manter numa linha de raciocínio para nos dar paz. Paz é o que nós mais precisamos no mundo de hoje. Eu estou feliz também, porque os meus pais estão aqui. E eles então estão com saúde, embora minha mãe tenha feito uma cirurgia da coluna, ela ainda sente algumas dores, então veio nos visitar. Depois de 1 ano e meio eles vieram. E quando eu fui buscar eles na rodoviária, eu olhei assim pro meu pai e minha mãe e falei, mas o que vocês estão comendo? Vocês estão igualzinho, vocês não mudaram em nada. Aí a minha mãe falou, filha, porque agora a gente não tem mais como ficar pior. Chega numa idade, estabiliza. É só isso e pronto, acabou. E também porque a gente agora se preocupa com o que joga para dentro do corpo. Essa é a realidade. A gente realmente se preocupando com o que joga para dentro, como diz minha mãe, até o nosso ser, né, fica paralisado. A preocupação com a saúde não se deve ser a partir dos 30, dos 40, dos 50. Essa preocupação tem que vir desde o berço. A alimentação saudável tem que vir desde o berço. Porque então, algumas coisas que a gente come, como a gente vem falando, vai nos adoecendo. Aí no decorrer da caminhada, pode surgir as surpresas, as situações que vão então nos enfraquecer. Temos realmente que pensar sobre isso. Há tempo de mudar as coisas e temos que fazê-lo. É igual eu comentei com vocês que eu estaria então terminando, né, ranchos de locação, e as pessoas falam, mas você só trabalha? Não. Eu separo as coisas, embora pareça que eu só trabalho, mas eu separo as coisas. Eu tenho meu período que eu fico em oração com Deus, eu tenho meu período aqui que eu preparo as mensagens, eu tenho meu período que eu dou atenção para o meu marido, eu tenho meu período que eu então me dedico às coisas que eu gosto, e quando eu posso eu também viajo. Vocês podem ver no meu canal Ferreira Grega, a gente sempre está viajando. Eu divido as coisas para que então eu possa ter um pouquinho de tudo e também realizar os meus sonhos e continuar com o mesmo entusiasmo sempre, porque nós então não podemos nos sentir derrotado, porque se de sentir derrotado é igual viu hoje dois rapazes novos deitados na calçada dormindo. Porque outros me falaram ali, enquanto eu esperava, que eles então não têm mais coragem de continuar vivendo. Então eles se dopam. Aí na sequência passamos por um semáforo, uma senhora com uma carteira de cigarro no bolso, fumando e pedindo uma moedinha. E ela teve a ousadia de dizer que era para sustentar o vício dela. Porque se não fosse o vício, ela não precisaria estar pedindo dinheiro. Eu ainda tive a coragem de ouvir isso, e sem responder nada, porque é a realidade. Nós nos desdobramos muitas vezes para suprir os nossos vícios. O meu vício da ganância da construção também é um vício. Não é só o seu vício. Então nós se desdobramos no trabalho dobrado para sustentar os nossos vícios. E eles então nos dominam. Eles então nos controlam. É por isso que eu falei para vocês que eu então estou pagando a Lu para fazer boa parte do meu serviço. Tem o seu Walter, tem o Claudio Honor, tem a Thaís, tem a Daiane, tem o Júlia e por aí vai. Tem mais a pessoal que cuida de outros setores. A gente tem que dividir as coisas. Vamos ganhar menos? Vamos!
mas vamos dividir as responsabilidades, vamos tirar a carga de um para o outro e diminuindo a do outro também para o outro, e assim todo mundo ajuda a carregar um pouquinho e não fica pesado para ninguém. Dividimos o dinheiro? Sim, mas é melhor dividir, ganhar menos e ter mais saúde. Pense sobre isso. Pense em quanto você pode, então, se cuidar do seu bem-estar, mas nunca, jamais perder o entusiasmo pela vida. Assim como a minha cunhada me encontrou sorrindo, mesmo diante de tudo que ela está passando. Deixo aqui a minha mensagem para vocês hoje. Cada vez que você achar que a sua carga está pesada, lembre-se que tem gente que está sofrendo mais do que você e ainda está sorrindo. Que mesmo que doa, não vai doer a vida toda, uma hora vai acabar essa dor. Pense sobre o quanto Deus é generoso, o quanto é maravilhoso, que Ele sabe de todas as coisas e nós então vamos colocar em suas mãos o nosso ser. Fiquem com Deus, eu aguardo vocês aqui amanhã.